E aí, beleza? Eu sou o Bruno. No vídeo de hoje eu vou te ensinar coisas que você nunca viu por aí, hein? Então, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal aí, me dá essa força, vai. Tá a fim de aprender fotografia de um jeito simples e muito eficiente? Um curso online com mais de 30 horas de conteúdo. São mais de 120 aulas que vão te ensinar praticamente tudo sobre fotografia. Desde como buscar o melhor ângulo, trabalhar com a luz, como configurar a câmera e até mesmo como pedir poses. E além disso, ainda tem o módulo de edição de imagens usando o Lightroom e o Photoshop. Clica no link que está aqui na descrição. Dá uma olhada em todo o conteúdo que eu preparei especialmente para você e aproveita o preço promocional de lançamento. Vamos falar agora sobre os tipos de lentes que existem por aí, como a gente diferencia eles e meio que para que serve tantos tipos de lente diferentes assim. Vamos começar linkando esse assunto dos tipos de lente com o que a gente acabou de ver no módulo anterior sobre distância focal. Então a gente viu que tem a distância focal lá de milímetros, que quanto menos milímetros, né, mais aberta a imagem fica, quanto mais milímetros, mais estreita fica a imagem, só que mais longe fica. Então a gente costuma classificar essa questão desses milímetros, né, dessa questão da distância focal, a gente classifica em 3 categorias diferentes para nossas lentes. Então, se a gente pegar uma lente que varia desde 8 milímetros ou até menos, até uns 35 milímetros, a gente classifica essa lente como sendo uma lente grande angular. Ou seja, como o próprio nome sugere, né? Grande angular, ou seja, um ângulo grande, um ângulo bem aberto. Então, quanto menor a nossa milimetragem ali da distância focal, maior seria o nosso ângulo. Então, a gente está falando de uma lente grande angular nesse caso. Agora, as lentes que variam entre 35 milímetros até 85 milímetros, a gente costuma chamar elas de lentes objetivas. Então, de 35 milímetros até 85 milímetros, a gente já tem um campo de visão um pouco mais reduzido, só que não tão longe ainda, porém, teoricamente como se fosse um ângulo de visão parecido com o do nosso olho, a gente chama de lentes objetivas. Daí, se a nossa lente permitir esticar mais ainda, né, chegando a mais milímetros possíveis, então de 85 milímetros até o máximo possível que se achar numa lente aí, a gente costuma chamar de lentes teleobjetivas, ou popularmente chamada de lente zoom. Então a gente já entendeu que tem essa faixa de milímetros, então até 35 milímetros é grande angular, de 35 a 85 é considerado uma lente objetiva, e acima de 85 é uma lente teleobjetiva. E dentro dessas 3 categorias aí, tem 2 tipos de lente que a gente precisa entender o seu conceito. Daí a gente vai estar falando de lentes fixas, só que essas lentes fixas não é fixa no sentido de é uma lente que não sai da câmera. Quando a gente fala em lente fixa, quer dizer que é uma lente que ela não gira, ela não aumenta, ela não dá zoom. É uma lente que você vai comprar aquela lente, ela só vai ser naquela distância focal única. Por exemplo, a lente mais comum que a gente vê por aí, que é uma lente fixa e muito usada, é a tal da cinquentinha, a lente 50 milímetros. Isso significa que ela é uma lente fixa nos 50 milímetros de distância focal. Ela não dá zoom, ela não aumenta o ângulo dela, ela é fixa naquilo lá. Daí você tem para trabalhar com ela, o zoom, na verdade, é a sua perna. Ou você chega mais perto para pegar mais de perto, ou você afasta ali com os seus pés para tentar pegar o ângulo mais aberto. Falando assim, parece que esse tipo de lente fixa é ruim. Mas pelo contrário, essa lente ela é muito boa por conta de ela não ter uma distorção, como ela é fixa em 50 milímetros, que é ali um milímetro relativamente que não distorce a imagem, não distorce o rosto, é a lente excelente e mais recomendada para você fazer fotos de pessoas, foto de retrato de pessoas. Tem várias outras lentes também no mercado aí que são fixas, né, de uma única distância focal com outras medidas. Por exemplo, tem a lente 24 milímetros, tem a lente 35 milímetros, tem a lente 40 milímetros, tem a lente 85 milímetros, tem uma infinidade de lentes aí. Então, qual que seria a melhor para você? Aí depende muito do tipo de trabalho que você vai fazer, não tem a melhor, assim, uma lente coringa, digamos assim, porque cada tipo de trabalho, ele pede um tipo de lente diferente. Então a gente já falou das lentes fixas.
Depois das lentes fixas, a gente tem outro tipo, que eu falei, que são as lentes versáteis. O que são as lentes versáteis? São as lentes que esticam, né? As lentes que a gente consegue ter uma variação de distância focal. Como, por exemplo, a lente que, quando você compra a câmera e a lente que já vem nela, que é a tal da lente do kit, ou também conhecida como lente 1855, é um exemplo de lente versátil. Porque você consegue trabalhar com ela tanto em 18mm, quanto esticando ela ali, dando um pequeno zoom, de até 55mm. Então, isso é um exemplo de uma lente versátil. Tem diversos outros tipos de lente versáteis por aí, como, por exemplo, a 18-135. Ou seja, ela pega o ângulo ali de 18mm, que é um grande angular, e ela estica tanto que ela chega até ser uma lente teleobjetiva. Então, ela varia desde uma grande angular até uma teleobjetiva. Uma outra lente bastante conhecida no mercado é a 24-105, ou seja, ela pega um ângulo grande angular de 24mm, estica até 105mm, ou seja, também vai até uma distância considerada como teleobjetiva. Tem lentes que varia de 18 até 250mm na mesma lente, é uma lente versátil. Eu tenho uma dessa, eu particularmente gosto bastante, porque como o próprio nome diz, ela é bem versátil. Eu consigo tanto pegar um ângulo aberto, quanto esticar ela ali, né, dar um zoom, para conseguir pegar uma cena mais distante, tudo na mesma lente, sem precisar ficar trocando a lente da câmera. Então você deve ter compreendido também que uma mesma lente versátil, no caso, ela consegue ser uma lente tanto grande angular quanto teleobjetiva na mesma lente. O que vai definir essa categoria, se é grande angular, objetiva ou teleobjetiva, é a distância focal que você está usando na foto, mas não que a lente seja uma lente só teleobjetiva. Essas lentes versáteis, geralmente, elas pegam bastante ali uma variação, que a gente também chama de range, uma variação entre 1mm menor e 1mm maior. Então a gente tem essa versatilidade para poder estar usando uma câmera tanto com ângulos mais abertos, quanto ângulos mais fechados e mais longe.